Graça e paz, irmãos, amigos que acompanham este ministério, a Constante TV, que é o ministério da Igreja Batista de Constantinópolis. Através desta web TV, queremos pregar a palavra, compartilhar os conteúdos de Deus, os ensinos da palavra de Deus. Queremos compartilhar com todos o que há de mais precioso nas Escrituras Sagradas, no desejo que o seu coração seja abençoado, ricamente abençoado. E o podcast Fé na Verdade, ele tem como alvo, público-alvo, os pastores, os obreiros, os missionários, os pregadores. O nosso desejo é que com este podcast, estudando o livro Eu Creio na Pregação de John Stott, você, pastor, pregador, você recupere o ânimo, a certeza da importância, do valor, da necessidade da pregação fiel da palavra de Deus. A nossa oração é que este podcast seja um grande encorajamento para você. Nós estamos estudando o livro Eu Creio na Pregação. Hoje nós veremos o segundo capítulo deste precioso livro escrito por John Stott, que foi uma grande bênção de Deus para o mundo cristão com os seus textos, seus livros, suas mensagens. E mais uma vez conosco neste podcast, pastor Norton Raiklage, pastor da Primeira Igreja Batista de Manaus. Nós estamos aqui compartilhando os conteúdos, selecionamos alguns trechos do livro. O livro é excepcional, vale a pena comprá-lo, adquiri-lo e lê-lo na íntegra. Nós apenas selecionamos alguns dos trechos que nós comentaremos e compartilharemos. E eu espero que você seja ricamente abençoado e, mais uma vez, reencorajado a essa tarefa sublime que Deus nos deu de sermos os arautos, os embaixadores, os anunciadores do seu santo evangelho. Então, no programa de hoje, nós consideraremos as objeções contemporâneas contra a pregação. É o que nós veremos agora. E temos aí, diz o autor, não é que os profetas da desgraça na igreja de hoje estão predizendo com confiança que já se passaram os dias da pregação. Dizem que é uma arte que está morrendo, uma forma de comunicação que está fora de moda, um eco de um passado abandonado. Lamentavelmente, pastor Norton, é com tristeza que temos que admitir que, de fato, isso é verdade nos nossos dias. Ele diz um pouco mais à frente que em algumas igrejas o sermão é reduzido a 5 minutos, e isso em tons de pedir desculpas. Em outras foi substituído por um diálogo, um acontecimento. Meu propósito, diz o autor neste capítulo, é tentar descobrir as raízes do desencantamento contemporâneo com a pregação. O irmão concorda com essa afirmação do autor? Há mesmo um desprestígio, um certo até desprezo ou descaso para com a pregação nos nossos dias, pastor? Uma evidência deste desprezo pela pregação é pastores terem abdicado já o título de pregadores para se chamarem de palestrantes. Então eles estão, de fato, com esta marca hoje em dia de só oferecer alguma ajuda para a vida diária, não é? É só. E sem nenhum confronto de erros que prejudicam a vida. Isto é triste, porque no fim as pessoas não recebem o que precisam, porque é muito para alegrar as pessoas ouvindo o que desejam, como o Novo Testamento já citou, né? Tornou-se mais comichão nos ouvidos, né, entretenimento e o que é chamado em nosso tempo de autoajuda, né? Eles chamam de autoajuda. E essa linha hoje de coach, né, de
treinadores, coisas do tipo, né? Eles consideram isso altamente positivo. A gente está dando o que eles realmente precisam e está crescendo o número. Lamentavelmente, vários pregadores jovens têm entrado por este caminho, mas graças a Deus há outros que têm resistido, né? E pagam o preço de fato ensinar a palavra de Deus. Ok. O autor prossegue querendo examinar os 3 argumentos principais que estão sendo propostos contra a pregação. Estudando cada um deles, a gente percebe como procede. Primeiro é o estado de ânimo contrário à autoridade. Segundo, a revolução cibernética e a perda de confiança no Evangelho. Segundo ele, são os 3 argumentos principais que estão sendo aí defendidos para esse desprezo. Até os próprios pregadores reduziram, né, o tempo da pregação e, como ele disse, até se desculpam se passam um pouco do tempo, né? Há igrejas, inclusive, onde de um determinado tempo, como estávamos conversando, as pessoas desligam, outras até de maneira bem irreverente se levantam e vão embora. Já não há mais a fome e a sede de ouvir um sermão consistente, não é? E aí estão as 3 razões. E a primeira delas, que é o estado de ânimo contrário à autoridade, de fato está acontecendo. O mundo tem testemunhado semelhante revolta autoconsciente contra a autoridade. Não é? Esse conceito de autoridade e submissão, ele hoje é extremamente repudiado. A ordem velha está cedendo lugar à nova ordem, né? Todas as autoridades aceitas, família, escola, universidade, Estado, igreja, Bíblia, Papa e Deus, estão sendo questionadas. Eu lembro, pastor Norton, na minha infância, o professor tinha autoridade, era respeitado, os pais eram respeitados, os avós nem se fala. Hoje, a perda do respeito, e isso é decorrência dessa descrença na autoridade das pessoas instituídas por Deus. O irmão vê assim também, pastor? Isto já é de muito tempo, mas tem agravado, com certeza. A autoridade da universidade, aí a reação minha é que, porque grande parte, eu não disse toda a universidade, mas grande parte das universidades já entraram neste caminho do novo que despreza totalmente as boas tradições, então a universidade, eu acho que tem sofrido menos, porque eu entendo que está quase que toda dominada por posturas que são contrárias ao Evangelho. Sim. E no nosso país isso é bem patente. É verdade. Né? Quando eu converso com alguns jovens da minha igreja, às vezes eu não devia, à luz do que a própria palavra de Deus nos ensina, né, que já devemos esperar isso, né, porque o mundo tem deteriorado. Mas eu ainda me assusto quando eu ouço um jovem falando algumas coisas que de fato não têm absolutamente nada a ver com princípios da palavra. Uhum. Mas eles já absorveram estas questões. E é interessante, pastor, a autoridade não é da Bíblia, é de uma ideologia contrária à palavra de Deus. E é interessante porque as pessoas chamam de mundanismo, às vezes roupa, ou até alguns termos, mas coa um camelo igual... com um mosquito. Né? Porque acabam... Mundanismo é pensar como o mundo, né? À medida em que um cristão ele interioriza valores ideológicos que entram em rota de colisão com a palavra, é mundanismo, né? Lamentavelmente. Ele prossegue, pastor, dizendo, né, que tudo quanto dá a impressão de autoridade estabelecida, ou seja, de privilégio entrincheirado ou de poder inassaltável, está sendo sujeito a escrutínio e oposição. Pregar chegou a significar dar conselhos de modo ofensivo, tedioso ou intrusivo, ao passo que passar sermão é dirigir a alguém uma exortação pesada em tons
patronizantes, né? O filho diz para o pai e para a mãe, já vem você com sermão. Sermão ganhou conotação pejorativa, né? Sim, é verdade. Com certeza é pejorativa. Hoje é. Lamentável, né? Como, portanto, os pregadores, pergunta ele, devem reagir diante do espírito anti-autoridade dos nossos dias? O primeiro conselho que ele dá aos pregadores é esse. Em primeiro lugar, precisamos nos lembrar da natureza dos seres humanos no entendimento cristão. E qual é o entendimento? É esse que nós encontramos nos 2 primeiros capítulos de Gênesis. Deus criou os seres humanos, masculino e femininos, para serem tanto moralmente responsáveis, que recebem mandamentos, quanto livres, convidados sem coerção à obediência amorosa. E ele diz, não podemos, portanto, consentir nem com a licenciosidade, que nega a responsabilidade, nem com a escravidão, que nega a liberdade. Os cristãos sabem, tanto segundo as Escrituras, quanto pela experiência, que a realização humana é impossível fora de algum contexto de autoridade. É por isso, talvez, e provavelmente, pastor, que a Bíblia hoje é tão condenada e é tão, agora recentemente no nosso Congresso, deputados dizendo que a Bíblia é um absurdo, justamente por defender, a partir da criação, esse princípio de autoridade. Deus é a autoridade maior e ele lidera através de autoridades delegadas e instituídas por ele. Então, esse estado de ânimo contrário à autoridade certamente faz com que a igreja e o mundo não queiram se submeter à autoridade da palavra, né? E no fim, há nenhuma autoridade, não é só da palavra, Sim. porque corroendo a autoridade da palavra, nada pode nos orientar. E isto é reflexo também do fato de que não existe verdade, porque a ideia de autoridade é porque a autoridade, Deus, é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho à verdade, né? E sendo isto rejeitado, no fim não há nenhuma verdade. A verdade, dizem eles, é a sua. Sim. E elas têm a mesma validade, não é? Não há verdade absoluta. Agora, curiosamente, eles próprios que pregam estas coisas e vivem estas coisas, vez por outra, traem e demonstram que isto não é verdade. Porque eles procuram, dizem assim, vamos ter cuidado com as fontes. Ter cuidado com as fontes é buscar autoridade. Sim. E é curioso este conflito no espírito deles. Eu, inclusive, tenho pensado com alguns amigos meus e algumas pessoas que eu entendo pensam bem, de que boa parte da depressão grave pela qual alguns têm passado recentemente tem a ver com este íntimo conflito de dizer que não há verdade, mas sabendo que tem e que não possuem. Aquela questão de aceitar, por exemplo, algumas ideologias contrárias a alguns resíduos, vamos dizer assim, de palavra de Deus que eles ainda têm no coração, porque é impossível fugir delas. Então, este conflito tem levado muitos à depressão, e depressão atroz tem acontecido. Porque é uma contradição, né? Contradição íntima muito grande. Muito grande. E eles não falam, se eles falassem, eles seriam curados. Mas falar seria admitir que há sim verdade. Ok. O autor prossegue, então, dizendo que a liberdade ilimitada é uma ilusão. A mente somente é livre debaixo da autoridade da verdade e a vontade debaixo da autoridade da justiça. É debaixo do jugo de Cristo que achamos o descanso por ele prometido, e não por meio de descartar esse jugo. A falácia do mundo é que ser livre é fazer o que se deseja, mas sem perceber que fazer o que deseja é ter o desejo como senhor e ser escravo do desejo, né? A nossa sociedade tão hedonista, ela não se dá conta
de que ela é escrava do prazer. E realmente eu acho lindo isso, que a liberdade só se encontra mesmo debaixo da autoridade da verdade, e uma vontade só é livre quando debaixo da autoridade da justiça. Pastor, em segundo lugar, o segundo conselho de John Stott para os pregadores, diante dessa descrença na autoridade, nós precisamos nos lembrar da doutrina da revelação, que é uma crença fundamental da religião cristã, que cremos que naquilo que cremos, não porque seres humanos o inventaram, mas porque Deus o revelou. Então, como consequência, existe uma autoridade inerente do cristianismo que nunca poderá ser destruída. Esse é o que subjaz a nossa pregação, essa certeza da autoridade de Deus, né, pastor? E, em terceiro lugar, ele apresenta que precisamos nos lembrar do lugar onde reside a autoridade. Onde se acha a autoridade delas, das pessoas? Onde se acha a sua autoridade? Reside somente no Deus que as fez, e não de modo algum em nós que as citamos hoje. Existe algo de inerentemente horripilante nos seres humanos que alegam possuir essa autoridade e tentam exercer uma autoridade pessoal que não possuem. É especialmente reprovável no púlpito. Não sei se o pastor já teve a experiência de aconselhar pessoas vindo de algumas igrejas onde o conceito de discipular não remete o cristão para Cristo, mas para o discipulador, e as pessoas se tornam subjugadas, emocionalmente presas, né, ao seu discipulador, e não dão um passo sem a permissão, não é? O senhor já teve essa experiência? Busca autoridade é extremamente comum. E eu fico admirado porque até em círculos da nossa própria denominação tem havido pessoas que falam em discipulado neste sentido. Só que cansa rapidamente. Até as pessoas simples descobrem que de fato estão escravizadas. E o triste para mim, eu já fiz um comentário aqui neste programa a respeito disso, é que quando eles se sentem absolutamente escravizados pelos discipuladores, eles não abandonam como deviam fazer, só o discipulador neste sentido, né? Uhum. Eles abandonam Deus. E aí começam a viver só para si e fazendo o que querem. Aí é outro mau caminho, né? É verdade. Destrói a vida. É verdade. No próximo bloco, nós daremos continuidade estudando o segundo capítulo deste precioso livro. Fique conosco. De volta no nosso segundo bloco, para darmos prosseguimento aos estudos do segundo capítulo do livro Eu Creio na Pregação, de John Stott. E no bloco anterior, nós finalizamos falando sobre a fonte da autoridade do pregador, a fonte da autoridade daquele que expõe a palavra. E nós prosseguiremos, então, verificando esse tema. E o autor diz: mas suponhamos que na nossa pregação tomamos o cuidado de demonstrar que a autoridade com que pregamos não é inerente, nem em nós como indivíduos, nem primariamente no nosso cargo de clérigos ou pregadores, nem sequer na igreja da qual somos membros e pastores oficializados, mas supremamente na palavra de Deus que expomos. Essa é a nossa autoridade, não é, pastor? Não é inerente, não é da igreja, não é do nosso cargo, é da palavra que pregamos. A autoridade da igreja é a mesma coisa que a tradição da igreja. Jesus já falava com os judeus sobre a tradição deles, que eles prezavam mais do que a palavra de Deus. E hoje eu tenho uns exemplos bem recentes de jovens que em determinadas igrejas que têm seguem a tradição muito à risca e contrária à palavra de Deus, onde o líder que estava naquela igreja, que respondeu a este jovem pastor, disse claramente que é verdade sim,
nós prezamos as tradições porque elas são importantíssimas para nós. Agora a coisa ficou assim esquisita, porque é uma tradição que de fato não encontra respaldo na Bíblia. Mas então essa questão aí de autoridade da igreja via tradição é muito danoso. Então isto é algo que todos nós indistintamente temos que cuidar, porque tradições crescem rapidamente. É verdade. E ele diz, nesse caso, a congregação deve estar disposta a escutar, sobretudo se colocarmos a questão fora de dúvida, ao demonstrar que nós, pessoalmente, devemos viver debaixo dessa autoridade, que ele acabara de mencionar, a autoridade da palavra. Por isso, ele diz, não é aconselhável o que? Dizer, assim diz o Senhor, já que não possuímos a autoridade de um profeta inspirado do Antigo Testamento. Também ele recomenda, não é correto declarar, eu digo a vocês, uma vez que não possuímos a autoridade de Jesus Cristo e dos apóstolos dele, mas pelo contrário, e durante a maior parte do tempo, empregar o nome nós, o pronome nós, pois assim deixaremos claro que nada pregamos aos outros que não pregamos também e em primeiro lugar a nós mesmos, e que a autoridade e a humildade não são mutuamente exclusivas, não é? Eu acho interessante porque reconhecer a autoridade da Bíblia retira de nós essa pretensão de dizer assim diz o Senhor. Isso é muito grave. Hoje muita gente diz, Deus manda te dizer coisas do tipo, eu vos digo, como Jesus fazia, mas ele tinha essa autoridade. Nós não temos, né, pastor? Não temos mesmo. E esta questão mostra bem a tendência de domínio sobre as mentes, né? De mando, aquilo que falávamos há pouco, eu comando a vida de vocês, eu comando a vida de vocês. De fato, nós não comandamos, nós anunciamos quem deve comandar, que Deus deve comandar a nossa vida, e aí é nossa, porque nós estamos debaixo da mesma autoridade, né? Nós, por causa da nossa posição na igreja de liderança, não significa que nós somos os líderes deles, nós lembramos o Supremo Senhor. Pastor, eu aconselhei uma família traumatizada porque ela estava debaixo da autoridade de um pastor que falava em nome de Deus, reivindicava ter autoridade divina em termos últimos, como os profetas e apóstolos. E eles, por exemplo, não podiam alugar um apartamento sem que antes o pastor autorizasse. Não podiam colocar os filhos em determinada escola se o pastor não fosse àquela escola, e se ele sentisse paz, ele autorizava. E quando a família começou a se esgotar, a acordar e a querer se libertar daquele jugo, ele disse, na casa deles, ele abriu assim a janela e apontou para um transformador, dizendo, se eu quiser que aquele transformador exploda, ele vai explodir. E eles estavam, era uma tortura psicológica, debaixo de um jugo, conseguiram sair, mas saíram feridos, saíram com a fé abalada, porque estavam debaixo de um líder que dizia ter autoridade plena e não tinha. Então, nós pregadores precisamos apresentar a autoridade das Escrituras, e nós, como ele diz, pregamos primeiro a nós mesmos. Nós estamos debaixo da mesma autoridade que queremos que a igreja esteja ao ouvir, não é, a palavra de Deus. Há uma incompreensão em muitos ambientes evangélicos a respeito do que significa fazer discípulos, não é? É fazer discípulos de Cristo. Muitos esquecem, né, que discípulos de Cristo. Sim. E não os meus discípulos. Mas é uma confusão muito grande na mente de muitos hoje. É verdade. Prosseguindo, em quarto lugar,
devemos nos lembrar da relevância do Evangelho. É o quarto conselho para nós pregadores diante dessa descrença, desse desapego e do desprezo à pregação, e uma das razões é a questão da perda de autoridade. Então nós devemos nos lembrar da relevância do Evangelho. Então uma razão principal para alguns sermões serem desconsiderados com desprezo é que as pessoas percebem que não se relacionam com a vida real conforme elas a conhecem. Seria a irrelevância, né? A considerada irrelevância do que ouvem. Mas quando a mensagem pregada tem associação com o mundo real, e quando se percebe que a mensagem, se relaciona com a realidade humana, leva consigo autoridade própria e confere validade a si mesma. Porque a Bíblia é atual, né, pastor? Sim, sim. Um pastor tornar na pregação o ensino irrelevante, sem nenhuma aplicação prática, é muito mais falha do pregador do que a Bíblia ter se tornado obsoleta, não é? Sim. É muito mais ineficácia do pregador e não ser capaz de mostrar de que maneira ela é extremamente relevante e útil para o dia a dia da vida. Isso pode ser também uma evidência de que este pastor, não aceita a autoridade das Escrituras para o tempo presente. E aí fica tão diluída a mensagem que ele perde a autoridade como comunicador da verdade. E geralmente é porque ele já não crê. E, lamentavelmente, muitas evidências de que há muitos que não creem mais, né? Até alguns casos notórios no Brasil, inclusive entre batistas, né? De pessoas que desprezaram e chegaram a dizer, por exemplo, não, isto foi Paulo que escreveu. Sim. Paulo não tinha autoridade. E aí, quando você vai eliminando a autoridade de um autor da Bíblia, que tocado pelo Espírito ele escreveu ou não poderia ter escrito, você corrói, em última análise, a autoridade da palavra, toda ela. Porque não há como separar um pedacinho que não é. É verdade. Verdade. Pastor, a revolução cibernética como um dos motivos para a descrença, o desprezo pela pregação. E ele diz que essa revolução refere-se a mudanças radicais nas comunicações como resultado do desenvolvimento dos equipamentos eletrônicos complexos. E quando ele escreveu isso, não havia ainda o aparelho de celular, né? A TV desafia nós, pregadores, a tornar atraente a nossa apresentação da verdade por meio da variedade, do ânimo, das ilustrações, do humor e do movimento em fluxo rápido. São cultos em que a congregação vira plateia, né? E querer reproduzir no culto o desempenho de um apresentador de programa dominical, como tem muitos aí, é lamentável, né? E ele prossegue dizendo que é nesse contexto total que a pregação se torna incomparável. Aqui, pois, está o povo de Deus, reunido na presença de Deus, para escutar a palavra de Deus da parte do ministro de Deus. É isso que quero dizer ao declarar que, mesmo nesta era saturada com a mídia mais primorosa da comunicação, a pregação permanece sui generis. E hoje, né, pastor, com as redes sociais, o entretenimento, há pessoas que não conseguem nem sequer no culto desligar ou não consultar o seu celular. E muitos acreditam que essa comunicação objetiva e rápida que temos aí nesses novos meios de comunicação tomou o lugar da pregação. Mas o pastor John Stott deixa claro, né, da importância, ela é insubstituível a pregação, o culto, para você ir. Até a pandemia trouxe o culto no lar através da internet. É muito bom para quem está doente,
cumpre um papel, mas não é a mesma coisa do que se reunir, né, pastor, para adorar como igreja, como corpo de Cristo. O senhor vê assim também? Vejo, e eu não diria uma preocupação, porque a preocupação não resolveria nada, mas eu observo que algumas igrejas, não sabendo diferenciar bem o culto presencial e o culto via internet, se aprimoraram tanto nesta apresentação teatral nos cultos, que de fato deixou de ser um culto. É mais uma apresentação. E nós temos igrejas, eu tenho até amigos que lideram igrejas que tomaram este rumo. Eles parece que nunca leram ou nunca observaram bem que há certas coisas nestes estilos de culto que perturbam, porque tiram a atenção das pessoas para as verdades apresentadas. E é por meio de coisas belas. Por exemplo, você está pregando sobre ovelhas, está pregando sobre o Salmo 23 e de repente aparecem ovelhinhas na tela, que foram primorosamente escolhidas e ali com muita rapidez e habilidade, e aparece, você está falando e aquelas ovelhas correndo para todo lado. Aqueles quadros muitas vezes tiram a atenção da pessoa para a mensagem, para ficar com a figura. E tem sido usado isso em excesso em muitos lugares, por não entenderem que a pessoa precisa estar concentrada em verdades que Deus traz para a própria mente. É isto que produz. E não aquilo, às vezes, tira a mensagem completamente. Eles não percebem isso. Lamentavelmente. E o autor diz que nenhum filme, nem peça de teatro, nenhum drama, nem diálogo, nenhum seminário, nem preleção, nenhuma escola dominical, nem grupo de debate possui todos esses elementos combinados entre si. O que é incomparável não é um ideal, nem um ambiente, mas uma realidade. O Deus vivo está presente, conforme prometeu na sua aliança, no meio do seu povo, em adoração, e prometeu revelar-se aos seus mediante a palavra e o sacramento. Nada poderia chegar a substituir isso, nunca. Não é? Ele prometeu sua presença, e o culto à distância, pela internet, como eu disse, para os enfermos, tem uma validade muito grande, né? Mas é incomparável aquele momento em que Deus se faz presente no culto. E o pressuposto do culto, pastor, é esse: crermos que Deus está ali, em sua onipresença, Ele está ali. E ele diz que nenhum filme, peça de teatro, drama, e eu acho interessante que hoje também se introduziu nos cultos, né, muitas partes especiais, como danças, dramatizações e uma série de outras coisas que, no fundo, diminuem o tempo da pregação, porque a pregação um pouco mais demorada, ela cansa. Então, uma tentativa de amenizar, eu diria assim, e entreter e deixar as pessoas mais ligadas no culto. É lamentável ver esse tipo de participações especiais que tiraram o púlpito e a palavra do centro do culto. Para mim não é só uma questão do tempo, mas com certeza reflete a falta de equilíbrio desde os primórdios, e há documentos históricos da fé sobre a igreja cristã, de que havia um equilíbrio entre oração, leitura e exposição da palavra. Mas o problema para mim nem é só esse. Aquele excesso de toda sorte de arte e apresentação tira também a atenção, porque muda, né? Por exemplo, mocinhas, geralmente são pré-adolescentes ali, como dizia o pastor Isaltino, né, em vestes reluzentes, rodopiando na frente das pessoas por 10 minutos,
tira a atenção do que se vinha fazendo para cultuar. Até porque alguns, lamentavelmente, mas é necessário dizer, são de péssima qualidade. É verdade. Isaltino falava bastante sobre isso. E este autor, pregador, ele escreveu a respeito do pregador. E ele diz: seu trono é o púlpito. Está ali representando Cristo. Sua mensagem é a palavra de Deus. Ao seu redor há almas imortais. O Salvador está ao seu lado, sem ser visto. O Espírito Santo se move sobre a congregação. Os anjos contemplam a cena e o céu e o inferno aguardam o resultado. Porque há um resultado da pregação. A palavra e a adoração, portanto, pertencem indissoluvelmente uma à outra. Toda adoração é uma reação favorável, inteligente e amorosa à revelação de Deus, porque é a adoração do seu nome. Não é? Essa ideia de que a palavra é pregada no contexto da adoração. Sim. É um ato de culto, receber. Isso é tão importante, pastor, porque para mim o louvor que dirigimos a Deus, as orações que dirigimos a Deus, é o momento do culto em que a igreja se dirige a Deus, mas na pregação é a hora de pararmos de nos dirigir a Deus para que Ele se dirija a nós, não é? É verdade. E fale conosco. E eu gostei destas declarações porque há uma expectativa. E o que acontece no culto tem resultados eternos, né? Sim. Os que se submeterem à verdade serão salvos e os que não permanecerão perdidos. Pastor, no próximo bloco nós daremos prosseguimento à nossa reflexão e nossas considerações baseadas nestas declarações tão importantes. Voltaremos no terceiro e último bloco, estudando o segundo capítulo do livro Eu Creio na Pregação. Dando prosseguimento no terceiro e último bloco do podcast Fé na Verdade, nós estamos estudando, compartilhando as nossas experiências e as nossas apreensões das excelentes contribuições que John Stott deu a todos os pregadores no seu livro Eu Creio na Pregação. Pastor Norton, dando prosseguimento a o que aquele autor vinha dizendo sobre a relação entre adoração e pregação. E ele diz: é impossível, portanto, a adoração aceitável sem a pregação. Então, adoração aceitável a Deus sem a pregação não existe. E ele prossegue: isso porque a pregação é tornar conhecido o nome do Senhor, e a adoração é louvar o nome do Senhor assim revelado. A leitura e a pregação da palavra, longe de ser intrusão estranha na adoração, são realmente indispensáveis para esta. Não pode haver divórcio entre elas. Como o pastor vê essa relação entre adoração e pregação? Há pouco nós falávamos a respeito do desequilíbrio no que são as partes de um culto, da adoração ao Senhor quando a igreja está reunida. Eu imagino que houve falha em alguns seminários em ensinar isso. No passado já bem distante, havia uma matéria que era sobre culto e adoração nos seminários, inclusive nos nossos seminários batistas. Mas parece que isso foi sendo deixado de lado. Sim. Por causa de pressões de currículo, não é? E aí, porque surgiram alguns pastores que parece que ou não sabem disso, ou então cederam às pressões que nós pastores sabemos são grandes para que a gente assuma novos formatos. Sim. Mas são novos formatos contrários ao que é lá a boa tradição da igreja no primeiro século.
Porque está escrito lá como é que eles cultuavam, não é? Então eles liam a Bíblia, eles oravam e eles ouviam a palavra do Senhor, não é? E então este equilíbrio é absolutamente necessário. Como é que eu vou a um culto e o tempo é tão tomado pelos preâmbulos que não há tempo para a mensagem? As pessoas saem de lá só tendo sido entretidas por um grande tempo. Recentemente eu passei por uma experiência assim, onde, quando eu recebi a palavra para pregar o que me havia sido sugerido pela liderança, todo mundo já estava cansadíssimo. E eu fiz, inclusive, algo que eu acho que fiz correto, é que eu dei a minha mensagem completa, eu não diminuí um ponto. E, então, ficou assim, né? Mas isto é uma realidade em muitos ambientes. Ok. E ele prossegue dizendo, e realmente é o divórcio entre elas, contrário à natureza, que explica o baixo nível de boa parte da adoração contemporânea. O divórcio entre a adoração e a palavra. Nossa adoração é fraca, porque nossos conhecimentos de Deus são fracos. E nossos conhecimentos de Deus são fracos porque a nossa pregação é fraca. Se o propósito da pregação é tornar Deus conhecido, e se Deus for um ilustre desconhecido, a adoração ela está na relação direta. Às vezes eu fico pensando em cultos onde as pessoas cantam pulando, músicas muito altas e muito ritmadas. Como haverá adoração a Deus? Como alguém pode conseguir adorar a Deus num contexto assim, não é? Então, a falha, a pregação fraca, se nós conseguirmos mostrar o Deus 3 vezes santo diante de quem se deve temer e tremer, eu creio que alguns dos hábitos de cultos mudariam, né? Então, pastor, para mim, a perda do temor a Deus, o distanciamento da reverência para com o Altíssimo, gerou assim a banalização do culto, não é? O pastor concorda com isso, pastor? Não há nenhuma dúvida de que isto tenha acontecido, a ponto de que em alguns cultos é notório que o importante, claramente o importante para a liderança desses cultos, é excitar o povo, mental e fisicamente. E no meio daquela excitação, quando chega a hora da mensagem, há um choque, não é? As pessoas estão... interessante, uma vez eu estava num avião e duas mocinhas estavam conversando muito, elas se conheceram ali no avião, e uma perguntou assim para a outra, o que é que tu gostas mais da tua igreja? Ela havia citado, eu não vou citar a igreja dela, uma igreja conhecida aqui em Manaus. Ela disse assim, o que eu aprecio lá mesmo é a excitação, usou a palavra. Quer dizer, não foi a mensagem, não foi coisa, foi a excitação, que não resolve nada, né? Em última análise, né? De fato. É o emocionalismo, né? A emoção, excesso. Emoção é válida, não é? Quem não se emociona quando pensamos que Deus teve misericórdia de nós pecadores, né? Como não nos emocionar diante de Cristo crucificado, da compaixão de Deus? Mas trabalhar o emocionalismo, isso é uma arte manipuladora, né? E é um trabalho para o qual alguns se esmeram, não é? Na altura da voz, na sua movimentação, não é? Porque alguns líderes de culto se tornaram animadores de palco, literalmente, né? E eu acho triste quando pastores, com tanta facilidade, porque eles devem saber como deviam agir, eles entregam a liderança para animadores de culto. Eu acho que devia haver por causa da autoridade e a responsabilidade pastoral, eles deviam ou liderar com muita clareza para que não aconteça, ou eles próprios liderarem. Sim.
porque evitaria isso. Com certeza. Que, em última análise, esta excitação manipulada traz prejuízos para o entendimento das pessoas daquilo que logo mais vai ser dito. É isto, pastor. Ele diz, quando, porém, a palavra de Deus é exposta na sua plenitude e a congregação começa a ter um vislumbre da glória do Deus vivo, todos se curvam em reverente temor solene e admiração jubilosa diante do seu trono. É a pregação que realiza isso, a proclamação da palavra de Deus, no poder do Espírito de Deus. É por isso que a pregação é incomparável e insubstituível. Pastor, eu gostaria muito que os pastores que estiverem agora nos vendo e nos ouvindo, nos acompanhando, crescem nisso e se esmerassem no preparo espiritual e no preparo bíblico para pregar e que ensinassem a igreja, dedicando o tempo que a palavra de Deus é digna. Não é o pregador, é a palavra, o tempo. Não é porque as pessoas hoje ficam horas diante de um filme, não se levantam, né, para não perder sequer uma cena, e os filmes têm essas técnicas de mudar de imagem a cada segundo para manter ali o telespectador fixado, não querer perder um detalhe sequer. Uma trilha sonora também bastante relacionada com o que está acontecendo, e as pessoas ficam ali 2h30 assistindo um filme. E no culto, muitas vezes, a falta de concentração, e muitas vezes nós, os pastores, somos os responsáveis por não termos treinado a igreja a dedicar a sua atenção a Deus e a sua palavra, não é? Como o que o irmão diria sobre isso? Que a pregação ela é incomparável e insubstituível. É insubstituível porque a pregação verdadeira é a palavra de Deus para nós. E sem a palavra de Deus nós não temos orientação para a vida, nem para a nossa, nem para daqueles por quem somos responsáveis, não é? Então, a concentração é absolutamente necessária. Eu vinha falando há pouco de que há muitas coisas que acontecem em alguns cultos que tiram a atenção para a razão por que estamos ali, que é louvar a Deus e aprender um pouco mais dele. Sim. E é sempre um pouco mais porque há muito para aprender. Sim, é verdade. Pastor, um outro ponto, segundo o autor John Stott, que contribuiu para o desencantamento com a pregação, é a perda da confiança da igreja no Evangelho. Se a igreja perder a certeza, não é, de que realmente o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, então não é à toa que o pregador perdeu essa certeza e a igreja, na sequência, vai ser um efeito cascata, né? Ele diz, a perda contemporânea de confiança no Evangelho é o mais fundamental de todos os empecilhos à pregação. Isso porque pregar é assumir o papel de arauto ou pregoeiro público e proclamar para todos uma mensagem, ao passo que evangelizar é disseminar as boas novas. Ele prossegue dizendo que as duas metáforas pressupõem que recebemos alguma coisa para dizer. Querusém depende do querigma, a proclamação ou a anunciação, e a evangelizastai depende do evangelho, o evangelho ou boas novas. Sem uma mensagem clara e confiante, é impossível a pregação, mas é exatamente esta que, segundo parece, está em falta na igreja hoje em dia. Algumas coisas tomaram a centralidade do Evangelho, né? O poder de Deus que tira o pecado do mundo. Algumas delas são coisas boas, mas são, segundo a Bíblia e na experiência humana, são secundárias, né?
em algumas igrejas, o que tomou conta da vida da igreja foi precioso como é, mas no seu devido lugar, foi a beneficência. Eu estive numa igreja há muitos anos, fui convidado para uma igreja no Rio de Janeiro, onde descobri que o que movia a igreja toda era só a atividade beneficente. Só. O social. Era o social. Tomou conta. Ninguém dirá que não é importante, a gente sabe pela palavra de Deus que é importante, né? Sim. Mas não é mais importante do que o Evangelho, né? Não é. Não é. Isso tem a ver, pastor, talvez com uma queda, uma inclinação dos pastores para as ideologias de esquerda, né? Eu creio que a sim. teologia da libertação, que é uma leitura marxista das escrituras, né? E o que importa é o social, como o senhor destacou, ninguém nega. Jesus mandou amar o próximo. Mas não é o centro. Não é o centro. Não é o centro. É o resultado do bom evangelho, né? É o resultado. É verdade. Mas algumas vezes, e nesse lugar eu lembro, eu fui convidado para ir a esta igreja, mas eu fiz muitas perguntas. Eles fizeram muitas perguntas para mim, eu fiz muitas perguntas. Eu percebi que era assim. Aí eu disse, não, eu não sinto que eu vou usar as minhas energias para lutar aqui, porque era alguma coisa já instalada. Sim, consolidada. Era consolidada. Eu disse, não, eu tenho mais o que fazer. Quem sabe Deus vai restaurar isso com alguém, mas eu não senti que era o meu lugar. E não aceitei. Pastor, então, para finalizar aí o nosso último bloco, já estudando o 2º capítulo, o que o irmão, assim, em termos bem práticos, aconselharia os pastores, aos pregadores, sobre a pregação, o culto, a adoração, diante de tudo aquilo que nós acabamos de ver? Duas coisas. Uma é avaliar corajosamente que tempo está sendo dedicado ao preparo nesta pregação. Sim. Não só o preparo técnico, leitura de comentários, mas especialmente a sua vida devocional, a sua vida com Deus, que permite a melhor interpretação da palavra, por causa do convívio com Ele. Esta é uma avaliação que exige muita coragem, porque para mudar a gente precisa ter o entendimento de que eu preciso mudar, sim, né? Sim. E esta exigência de tempo. E outra, que eu acho que é absolutamente necessária, é a segunda e última coisa que eu quero dizer, é que pastores assumam a liderança espiritual de suas igrejas. Ele vai delegar algumas coisas, mas ao delegar ele acompanha o que está acontecendo e não precisa ser uma mudança assim que você faz falando com todo mundo. Eu digo, falando com liderança daquele ponto, pessoalmente, né? Porque há pessoas, eu tenho aprendido que há muitas pessoas educáveis nas nossas igrejas, mas se eles nada disserem, o padrão das igrejas que adoram de uma certa forma e que estão mais aparentes por meio da mídia no Brasil, é o que vai tomar conta dos corações. É natural que seja assim. Certo. Então, o pastor precisa ter coragem para algumas vezes dizer, olha, não é assim, é assado, é deste jeito. E explicar por quê. As pessoas estão prontas para mudar, mas precisam de orientação. É verdade. Na área da liderança de culto, o pastor tem que ser bem direto nestes tempos. Ok. Pastor Norton, muito obrigado mais uma vez pela sua presença e eu particularmente estou sendo bastante edificado, enriquecido com a sua experiência, com a sua bagagem. Nós então finalizamos este podcast, o 2º capítulo do livro de John Stott. Se Deus quiser, na próxima semana estaremos juntos estudando o 3º capítulo deste precioso livro. Fiquem na paz do Senhor, que Deus os abençoe ricamente.